Desde sempre, aprendemos a separar o que está vivo daquilo que consideramos inanimado. Uma árvore, viva. Uma pedra, morta. Você, vivo. Mas e o planeta sob seus pés? Dizem que não. Pelo menos é isso que nos ensinam desde cedo. Só que, quanto mais profundamente investigamos o universo, mais essa linha entre o vivo e o não vivo começa a desaparecer. As galáxias nascem, evoluem e colapsam. Estrelas têm ciclos de vida. Elas surgem, brilham, morrem. Buracos negros devoram matéria e curvam o tempo. Até mesmo o espaço, aparentemente vazio, está repleto de energia, flutuações quânticas invisíveis, mas incessantes. O vácuo não é tão vazio quanto pensamos. Há um tecido pulsante, sutil, que sustenta tudo. O universo age de forma muito parecida com a vida. Ele transforma o caos em estrutura, cria complexidade, sustenta sistemas que evoluem e, talvez, até se perceba por meio de nós. Isso não é uma fantasia tirada de um livro de ficção científica. Não estamos falando de um universo com olhos e boca. Mas pense, se algo cria vida, sustenta essa vida e com o tempo, talvez até desenvolva consciência, é justo chamá-lo de morto? Para responder isso, precisamos primeiro revisitar uma pergunta que quase nunca nos fazemos com seriedade. O que significa estar vivo? A maioria de nós cresceu ouvindo uma definição escolar. Coisas vivas se movem, crescem, se alimentam, se reproduzem. E essa ideia funciona bem, até o momento em que conhecemos um vírus. O vírus não se move sozinho, não se alimenta da forma tradicional, não se reproduz por meios próprios. Ainda assim, ele se copia, sofre mutações, se adapta e sobrevive. Então, ele está vivo? Alguns cientistas dizem que sim, outros dizem que não. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque talvez vida não seja um checklist biológico. Talvez seja um processo, um movimento, algo que não depende de ter olhos, pulmões ou pernas, mas sim de um sistema que tenta continuar existindo, que se repara, se adapta e resiste à desintegração. Seja um musgo absorvendo luz na sombra de uma pedra ou um golfinho brincando no oceano, há uma luta constante contra a entropia, um impulso para persistir. E agora eu te convido a considerar algo ousado. E se o universo, de forma misteriosa, fizer exatamente isso? Vamos guardar essa ideia por um instante. Antes, voltemos ao nosso ponto de partida. O que define a vida? Cometemos um erro comum. Assumimos que a vida só pode existir do jeito que conhecemos aqui na Terra, com carbono, água, DNA, células. Mas isso é como dizer que só existe música se for tocada no violão. E os tambores, e os sintetizadores, e os sons que nem conseguimos ouvir, mas que ainda assim são música. A vida, talvez, seja mais parecida com a música do universo, tocada com instrumentos que ainda não conhecemos. Existe um conceito fascinante na teoria dos sistemas chamado autopoiese, criado por Humberto Maturana e Francisco Varela. É um nome técnico, mas a ideia é simples. É a capacidade de algo se criar e se manter. Células fazem isso. Ecossistemas também. E alguns pensadores dizem que até culturas, economias e sociedades possuem essa característica. Elas se reconfiguram para sobreviver em meio a crises. E se o universo também for assim? O universo tem estrutura. Ele não está simplesmente se expandindo em um caos aleatório. Desde o Big Bang, ele criou átomos, estrelas, galáxias, elementos químicos que, em um pequeno planeta azul, deram origem à vida inteligente que agora questiona o próprio universo. É como se ele estivesse se olhando no espelho. Alguns biólogos definem a vida como qualquer sistema que processa energia e informação para persistir. Se essa definição estiver certa, então o universo inteiro se encaixa nela. Ele movimenta energia, forma estruturas que armazenam e trocam informação de buracos negros a cérebros humanos. A gravidade organiza, a luz carrega dados, as partículas se relacionam. Há um fluxo constante de troca e transformação. Será que estamos testemunhando sinais de vida cósmica esse tempo todo, mas estávamos tão ocupados com tubos de ensaio e microscópios que deixamos de notar o óbvio? Essa é uma questão que até grandes filósofos contemplaram. Alan Watts, por exemplo, dizia que a consciência não está separada do universo. Ela é o próprio universo acordando para si mesmo. Thomas Nagel sugeria que talvez mente e vida não sejam exceções no cosmos, mas expressões naturais dele, inevitáveis quando as condições certas se repetem.
repetem por tempo suficiente. Não precisamos ser místicos para considerar isso. Não estamos dizendo que o universo tem pensamentos humanos, mas é importante lembrar, só porque algo não é humano, não significa que não esteja vivo. Uma árvore não sonha, não fala, mas ela sente o ambiente, responde à seca, se comunica por meio das raízes e fungos subterrâneos, produz defesas químicas, cresce com um propósito. Isso não é só biologia, é vida. Vida que não se parece conosco, mas é vida mesmo assim. Então, ao perguntarmos se o universo pode estar vivo, não pense em algo sentado em um trono de nebulosas, refletindo sobre seus sentimentos. Pense em algo muito maior, muito mais sutil. Um sistema que se auto-organiza, que cria ordem, que resiste à desintegração, que se adapta ao longo de bilhões de anos e que, em algum ponto, gera seres conscientes capazes de fazer perguntas como essa. O mais curioso, talvez tenhamos sentido isso desde sempre. Antigas civilizações viam o céu como algo que respirava, pulsava. Hoje, a ciência começa a dar voltas e, aos poucos, retorna ao mistério. Não mais negando o encantamento, mas reconhecendo que talvez, só talvez, sempre houve algo além dos átomos e das fórmulas. Talvez nunca cheguemos a uma resposta definitiva sobre o que é a vida, mas talvez essa seja a pista. Vida não é uma categoria, é um processo, um fluxo, um caminho. E se for assim, a pergunta certa não é se o universo está vivo. A pergunta é, quão vivo ele pode estar? Imagine que o universo fosse um pouco mais preguiçoso, só um deslize mínimo nas leis que regem a realidade e nada existiria. Não estou falando apenas da humanidade, mas de absolutamente tudo. Sem galáxias, sem estrelas, sem sequer um átomo para contar história. Um silêncio frio, eterno, onde nada se forma, nada para ser observado, nada para observar. Sem drama, sem poesia, só o vácuo. Esse é o cenário que se revela quando olhamos com atenção as engrenagens matemáticas do universo. As constantes físicas, as proporções delicadas, as forças fundamentais, todas elas estão incrivelmente bem calibradas. Mas não estamos falando de uma precisão comum, elas são absurdamente exatas. A ponto de, se uma única dessas forças fosse levemente alterada, coisa de um fio de cabelo, todo o cosmos desmoronaria. Pense na gravidade. Se fosse um pouco mais fraca, a matéria nunca se juntaria. Nada de estrelas, planetas, muito menos vida. Se fosse mais forte, o universo teria implodido sobre si mesmo antes de qualquer coisa poder nascer. É como um castelo de cartas sendo construído durante um terremoto e, ainda assim, ele se sustenta. A força nuclear forte, aquela que mantém prótons e nêutrons unidos dentro do núcleo, também está nesse nível de exatidão. Uma alteração mínima e os átomos não se formariam. Sem átomos, sem moléculas, sem química. Logo, sem biologia. Apenas poeira, sem sentido, à deriva. Até mesmo a relação entre a força eletromagnética e a gravidade precisa estar dentro de uma margem estreitíssima. Se fosse diferente, as estrelas queimariam rápido demais ou nunca acenderiam. Mas então, por que esses números são tão perfeitos? É aí que entra o princípio antrópico. O nome pode soar técnico, mas o conceito é bem simples. O universo parece ter as propriedades certas para permitir a existência de vida não só humana, mas qualquer tipo de vida consciente. Porque, se não tivesse, ninguém estaria aqui para notar isso. Mas isso abre uma porta incômoda. O princípio antrópico fraco apenas afirma o óbvio. Claro que vemos um universo compatível com a vida. Se fosse diferente, não estaríamos aqui. É como dizer que só vemos corações batendo porque estamos vivos. É verdade, mas não explica nada. Já o princípio antrópico forte vai além. Ele sugere algo ousado. Talvez o universo precisasse ser assim. Talvez ele tenha sido feito para permitir a vida, não como um acidente, mas como uma intenção. Como se, de alguma forma, a vida fosse inevitável. Como se estivesse embutida no próprio tecido do cosmos. E é nesse ponto que a linha entre ciência e filosofia começa a ficar borrada. Porque, honestamente, quando analisamos as probabilidades, tudo parece improvável demais. Como se alguém tivesse lançado um dardo do outro lado do infinito e acertado bem no centro de um alvo que nem sabíamos que existia. A explicação mais popular entre os físicos para essa coincidência é o multiverso. Talvez existam incontáveis universos, a maioria totalmente desordenada, vazia e sem vida. E nós apenas surgimos neste aqui, o raro, onde tudo
tudo deu certo, como ganhar na loteria cósmica. Mas aqui está o dilema. Nós nunca vimos esses outros universos. Não podemos testá-los. E nem sabemos se eles realmente existem. Então, por mais elegante que a teoria seja, ainda soa como dizer, é estranho, mas acontece. E se estivermos olhando da forma errada? Talvez o universo não seja um palco inerte, onde, por acaso, a vida surgiu. Talvez a vida e até a consciência sempre estivessem no script. Não como espectadores ocasionais, mas como a própria peça encenada. Assim como ondas fazem parte do oceano, talvez a vida seja parte inseparável do universo. Não um acidente, mas uma expressão. Pense nisso. Você é feito de átomos forjados nas estrelas. Sua mente funciona graças à eletricidade movida por moléculas que vieram de alimentos cultivados à luz de uma estrela que nasceu da poeira do Big Bang. Você não está fora do universo. Você é o universo em forma consciente. Talvez a vida não seja algo que o universo permite. Talvez seja como o universo se permite ver a si mesmo. A autoconsciência do cosmos. O reflexo da própria criação questionando seu propósito. E o ajuste fino. Ele não parou depois do Big Bang. Ele continua a cada estrela que nasce, cada planeta que se forma, cada ecossistema que floresce, cada consciência que desperta. Tudo segue um padrão misteriosamente equilibrado. Nem tão previsível a ponto de ser entediante, nem tão caótico a ponto de ruir. Pergunte a um físico por que as constantes são o que são, e muitos dirão, é assim que são. Mas isso é uma lacuna, não uma explicação. Porque, no fundo, esperamos que o acaso pareça aleatório. E isso aqui, honestamente, não parece. Parece guiado. Parece que responde, que sente, que se adapta. Talvez não esteja vivo como uma flor ou um cachorro, mas como um sistema que cria, evolui, se reconhece e continua. Pode ser que estejamos apenas enxergando padrões no escuro. Ou talvez o escuro esteja cheio de padrões e só agora estamos começando a perceber. E aí surge outra pergunta. A consciência, esse fio de luz que separa o inerte do vivo, é mesmo algo exclusivo do cérebro? Muita gente acredita que ela começa quando acordamos e termina quando dormimos, que ela é só uma função biológica. Mas e se isso for uma ilusão? Uma teoria ousada chamada panpsiquismo está ganhando força e ela propõe algo radical. E se a consciência não surgiu depois, mas sempre esteve aqui, não no sentido de que uma pedra tem pensamentos ou uma cadeira sente tristeza, mas no sentido de que a consciência, em sua forma mais crua, mais primordial, é uma propriedade básica do universo, assim como a massa, a carga elétrica ou o tempo. Já aceitamos que partículas têm características invisíveis: spin, massa, carga. Por que não mais uma? Algo como protoconsciência, um brilho sutil, uma centelha, ainda sem forma, mas essencial, que somada e refinada talvez dê origem ao que chamamos de mente. Pensadores como David Chalmers, que cunhou o problema difícil da consciência, argumentam que talvez estejamos buscando no lugar errado, tentando espremer consciência de neurônios como se fosse um subproduto matemático. Mas talvez devêssemos começar ao contrário, assumir que a consciência é o ponto de partida. Então, pare e pense. O que é a consciência? Não é inteligência, máquinas podem ser inteligentes. Não é memória, dados podem ser armazenados. Não é só percepção, isso até câmeras têm. Consciência é o simples fato de estar, de sentir, de ser. E talvez, só talvez, o universo inteiro esteja impregnado dessa presença silenciosa. Não como um eco de vida, mas como sua fonte. A teoria de Gaia, mas em escala cósmica. Imagine por um instante que a Terra não é apenas um planeta com vida, mas sim um ser vivo em si mesma. Uma entidade que respira, reage e se adapta. Essa ideia revolucionária ficou conhecida como a hipótese de Gaia. No início, ela soava como algo poético demais para ser levado a sério, mas ao longo do tempo conquistou o interesse não apenas de ambientalistas ou místicos, mas também de cientistas. Porque quando olhamos com atenção, percebemos: a Terra não apenas abriga a vida, ela a regula. A atmosfera se mantém dentro de limites estreitos. Os oceanos não evaporam, nem congelam por completo. Os níveis de carbono sobem
sobem e descem suavemente, equilibrados por florestas e mares. Até mesmo o clima global, ao longo das eras, parece corrigir seus próprios desvios. Nada disso é aleatório. São respostas, ciclos de retroalimentação em que a vida influencia o planeta e o planeta responde num diálogo silencioso não de palavras, mas de comportamento. Agora, e se essa lógica se estendesse para além da Terra? E se o próprio universo operasse da mesma forma? Não se trata de imaginar um ser cósmico com vontades e olhos nas estrelas, mas de perceber padrões, ciclos de equilíbrio, autoajuste, organização espontânea. Pense nisso. Mais de 95% da energia do universo é invisível, a famosa matéria escura e energia escura. Não sabemos o que elas são, mas sabemos o que fazem. Elas seguram as galáxias unidas, controlam a expansão do cosmos e mantêm a estrutura do universo estável. Isso soa muito como um tipo de regulação. E então, temos o fundo cósmico de micro-ondas, o resíduo do Big Bang. Não é um ruído aleatório. Ele tem uma temperatura incrivelmente constante em todas as direções do espaço, com variações mínimas, quase imperceptíveis, mas cruciais. Se fosse um pouco mais quente ou mais frio, as estrelas jamais teriam se formado. A vida, ao que parece, teve uma chance porque o universo começou com as condições exatas, nem de mais, nem de menos. Ao longo de bilhões de anos, vemos a formação de galáxias, a organização de aglomerados, os ciclos das supernovas, os buracos negros, regulando o nascimento de estrelas. Nada disso é caótico como poderíamos imaginar. Existe uma tensão constante entre o caos e a ordem, e de tempos em tempos o equilíbrio emerge. Não um equilíbrio estático, mas um movimento dinâmico de adaptação contínua. Na Terra, por exemplo, quando o CO2 aumenta, as plantas crescem mais e o absorvem. Quando o clima aquece, formam-se mais nuvens que refletem a luz solar. São mecanismos de autorregulação imperfeitos, mas persistentes. A vida não está apenas sobrevivendo, ela está participando ativamente da manutenção do sistema. Agora, aqui está o ponto crucial. Se o universo inteiro estiver operando sob um princípio similar, com mecanismos de regulação cósmica, como isso afeta o nosso entendimento da vida? A inflação cósmica, aquela rápida expansão logo após o Big Bang, por algum motivo parou no momento exato para permitir a formação de estrelas e galáxias. Por que não continuou indefinidamente? Por que não cessou cedo demais? Não sabemos. Mas o resultado foi um universo com estrutura, com potencial para complexidade e vida. A energia escura, hoje, continua controlando a expansão do universo, de forma que ele nem implode, nem se desfaz. Há algo que impede os extremos, e isso nos leva a pensar: será que a vida, essa raridade que floresce, mesmo nos ambientes mais inóspitos, faz parte desse equilíbrio? A hipótese de Gaia sugere que a vida na Terra contribui para a estabilidade do planeta. E se, em uma escala muito maior, a vida também for uma peça fundamental do equilíbrio universal? Talvez não estejamos aqui apesar das forças do universo, talvez estejamos aqui por causa delas. E mais ainda, talvez sejamos parte ativa desse processo. Não é preciso que o universo tenha consciência. Um termostato, por exemplo, regula a temperatura de uma casa sem intenção. Ele apenas responde. Se a vida é um mecanismo de feedback, então nossas ações, mesmo inconscientes, já fazem parte desse sistema. Nossas escolhas, descobertas e observações podem estar influenciando de forma sutil a própria realidade que nos cerca. Existe até uma ideia chamada princípio antrópico participativo, que sugere que o universo precisa de observadores não apenas para ser compreendido, mas para existir de determinada maneira. É uma noção ousada, mas que ecoa uma percepção crescente de que o cosmos pode se comportar como um sistema vivo, autorregulado, com partes interdependentes. Talvez a Terra não seja especial por parecer viva. Talvez ela seja apenas um órgão dentro de um organismo cósmico muito maior. Uma galáxia pode ser outro órgão, um buraco negro, uma válvula. Supernovas, talvez, o equivalente a pulsações que movimentam
como esse corpo gigantesco. E a estrutura cósmica, essa teia invisível entre galáxias, pode ser algo que ainda não compreendemos, como um sistema nervoso que pulsa lentamente por eras. Isso não é fantasia. É sobre reconhecer padrões. E quando olhamos de longe, eles se revelam. O universo não é puramente caos. Ele constrói, regula, adapta-se, não de maneira perfeita, não eternamente, mas com uma consistência que merece atenção. Se a Terra age como um organismo vivo e o universo age como a Terra, então até onde essa conexão pode ir? Onde traçamos a linha entre o que é apenas matéria e o que é manifestação de algo maior? Olhe para suas mãos. O universo está olhando para si mesmo através de você. Seus pensamentos, sua respiração, seus ossos são feitos dos mesmos átomos que foram forjados no coração de estrelas há bilhões de anos. Isso não é metáfora, é física. Estes mesmos átomos, que antes flutuavam anônimos no espaço profundo, agora estão refletindo sobre sua própria existência. O universo não está apenas lá fora, ele está aqui dentro, pensando, imaginando, fazendo perguntas. Não estamos separados das estrelas. Somos o que as estrelas se tornaram quando aprenderam a pensar. O universo criou a vida criou a mente. E agora, a mente está tentando entender o universo, seu criador, e talvez sua extensão. Não é apenas poesia, é estrutura. Você não está apenas no espaço. Você é o espaço. Os mesmos campos quânticos, as mesmas partículas, os mesmos fluxos de energia organizados, de uma forma que permite à própria existência se perguntar: quem sou eu?